Olá, estamos aqui de volta, começando mais um episódio do Momores em Preto e Branco. A semana passada nós falamos sobre saúde mental, né? Um tema bastante que atualmente está sendo muito falado, muito em evidência e por todos os motivos óbvios, por todas as necessidades que vimos que a saúde mental, todos os cuidados, melhor dizendo, que a saúde mental necessita. Então nós conversamos com o psicanalista, com o Harley Silva, e hoje nós vamos conversar com o psicólogo também graduado em filosofia, Herman da Costa Oliveira. Obrigada, Herman. Obrigado você, Ângeles. Um bom dia a todos, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Uma alegria receber você. Eu conheci o Herman em um evento já faz algum tempo e fiquei encantada com a fala dele sobre o que a gente vai conversar hoje, sobre as influências, quais os benefícios, quais os prós, quais os contras da inteligência artificial na saúde mental. Porque a inteligência artificial não é de hoje, né? Eu estava lendo que ela começou em 1956. Não é uma coisa nova, mas é mais do que atual, porque agora acredito que as pesquisas se desenvolveram e ela está aí. É igual a internet, é igual Google, é igual WhatsApp. Não vai sair, vai? Não, veio para ficar. Veio para ficar. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha, porque o currículo do Herman é super extenso. Eu falei para ele, abrevia, por favor, que a gente só tem meia hora de programa. Então, ele é graduado em Psicologia e Filosofia, especialista em Saúde Mental e Sociologia pela PUC, mestrando em Ensino em Saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein, efetivo do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, efetivo também da Academia Sorocabana de Letras. Meus parabéns pela posse, tá? Muito obrigado. E membro do Rotary Club Sorocaba Granja Olga, e atende também em consultório particular. Bom, a primeira pergunta já foi, né? Se a IA veio para ficar. Eu queria que você falasse, Herman, vamos conversar um pouquinho sobre essa ligação psicologia e a IA referente à saúde mental. Tá, vamos lá. Angela, eu acho que é interessante, né, pontuar um pouco a perspectiva a partir de qual local da minha fala, a partir de onde eu vou começar a falar. Sim. Né? Eu não sou um cientista da computação, Sim. Então não teria habilidade técnica, por exemplo, para poder falar sobre as questões de algoritmo, da matemática, Sim. da álgebra ou da decodificação, que a inteligência artificial prima tanto para poder fornecer dados. Né? A gente vai falar dos resultados. Isso, eu vou tentar fazer aqui nesse nosso bate-papo uma interface daquilo que a inteligência artificial reflete na sociedade e o ser, a partir daquilo que eu acredito, Sim. e aí entra o meu lugar de fala, como um ser psíquico. Né? Tá. Então, quais os reflexos emocionais no cotidiano, no dia a dia, né? Qual a visão de futuro, o ônus, o bônus, as dificuldades e principalmente os desafios, né? A inteligência artificial, ela veio sem dúvida para ficar, ela traz os seus bônus para a sociedade que olha para frente, tenta avançar, né? Isso nós podemos observar na educação, na saúde mental, mas também tem os seus desafios, né? E aí tem correntes de pensamentos que lançam luz sobre a inteligência artificial, e eu acho que a gente pode ir norteando um pouco o debate aqui sobre como cada setor da sociedade pensa a inteligência artificial, porque isso tem um reflexo político, jurídico e social. E hoje, me parece, eu tenho a impressão de que a sociedade ainda está nos meandros dessa pequena criança que nasceu na década de 50. Sim. Como lidar com isso. Então acho que a gente pode pensar um pouco por aí. Sim. Você falou, nós conversamos sobre a influência e o bônus que a inteligência artificial traz, também fora os benefícios, os problemas que ela pode causar. Quem é que ela atinge mais você trabalhando com relação à psicologia? Você trabalhando os clientes. Quem mais? Idosos, adultos ou jovens? Porque os jovens me preocupam muito. Os idosos, a minha preocupação que eu vejo é com relação
aos enganos que eles podem entrar por conta dessa própria dificuldade de trabalhar com a internet, de trabalhar com o digital. Então é muito fácil, você sabe que copia a voz, que você sabe tudo que uma inteligência artificial faz, fica no lugar do humano em muitas situações. Então o idoso, quando ele não tem essa habilidade, isso me preocupa muito. Com relação aos jovens, a influência no mental. Eu trabalho em consultório, né? Tá. E no consultório, de fato, diretamente, eu ouço muito pouco sobre inteligência artificial. Tá. Até porque as pessoas têm ainda uma dificuldade de contextualizar isso. O que ela é. Isso. E conceitualizar ela na sua vida. Mas nós vemos isso na vida prática. Por Tá. exemplo, uma pessoa que vai até o consultório, estou dando um exemplo bem, bem banal, vamos assim dizer, e pega um Uber. Aquele motorista de aplicativo, ele está usando uma interface de inteligência artificial, né, que vai guiá-lo pelo trânsito, mostrando sim, os sobre... aplicativos, sim. mostrando sobre possíveis acidentes, alagamentos, desvio, trânsito mais rápido. Isso é uma interface. Tá. Né, são algoritmos que vêm via satélite, decodificam para aquela pessoa um trajeto e vai levá-la até o consultório. Então, tem no ponto de vista prático. Só que não cabe muito no diálogo. As pessoas ainda não conseguem falar do quanto elas estão atravessadas pela IA no dia a dia. Tá. Ou, por exemplo, você pretende protocolar uma demanda de reclamação para uma determinada empresa de tecnologia, de telefonia. Hoje, dificilmente você vai falar com uma atendente ou um atendente pessoa física. Não. Quando você entra em contato, você vai falar com uma gravação ou por uma mensagem de WhatsApp eletrônica, onde você vai interagir. E nessa interação, o que você vai fornecendo? Dados. Por isso que já disse, tem um filósofo muito interessante que se chama Luc Ferry, e ele tem um livro chamado Transhumanista, que foi lançado recentemente no Brasil, em colaboração com George Forbes, e ele diz o seguinte: é como se fosse a inteligência de silicone. Por quê? Ela depende de que você forneça dados. Ela é uma inteligência que ela computa informações, você vai fornecendo, a partir daquilo ela utiliza de um método de indução. Então, se tem várias possibilidades, eu vou eliminando aquelas que têm menos probabilidade de relação com a verdade, com a realidade. E a partir do momento que vai se reduzindo as informações, eu chego numa determinada conclusão. Por exemplo, vamos colocar na vida prática. Você ligou lá para a demanda de uma reclamação. Aí está. É demanda para cancelamento de linha. Sim. Aperte 1. É demanda para comprar bônus para o seu aparelho. Digite 2. Por aí vai. Depois que você forneceu, é reclamação. É reclamação pertinente à oscilação de sinal. É reclamação pertinente à cobrança indevida. Então você vai fornecendo e ela vai induzindo. Você vai alimentando. E por isso que o Luc Ferry diz, ela parece ser de silicone. Você forma de acordo com o que você fornece os dados, né? Então ela é praticamente isso. Quando o Alan Turing, né, que foi a primeira pessoa a publicar um artigo sobre isso em 1950, se não me falha a memória, mas basicamente o artigo se chama Processamento de Dados e Inteligência. Alan Turing ficou muito conhecido pelo filme O Jogo da Imitação, quando na Segunda Guerra Mundial a Alemanha criou, né, uma máquina onde mandava informações, olha que interessante, codificadas, né, e os ingleses não conseguiam entender, e aquela informação trocava de código todos os dias. E Alan Turing, ele descobriu um método de decodificar aquelas informações, né, porém ainda num sistema analógico. As informações eram de maneira analógica, os dados. Hoje, os algoritmos são virtuais. Não, impressionante, né? É impressionante. Quando a gente começa a ler sobre isso, a ver sobre isso, é algo incrível você acreditar na velocidade e em tudo mais, na capacidade de transmissão de informações, de resolver questões para você. Você acha, não sei se não é tua área, tudo bem, eu entendo, mas até que ponto a inteligência artificial é confiável? Tem um limite, né? Ou não?
Há um limite. Aí há três é interessante você perguntar isso. Eu me lembro e existem 3 vertentes, né? E as pessoas depois até podem procurar com um pouco de mais calma, ou no outro momento a gente discutir com mais amplitude, né? Mas existem 3 vertentes dentro dos acadêmicos que pensam em inteligência artificial. Primeiro são os biodefensores. Esse grupo acredita que a inteligência artificial ela precisa ser regulamentada. Regulamentada, ou seja, existe um dispositivo jurídico que regulamente até onde a inteligência artificial pode ou não pode ir. Porém, existe um desafio até filosófico e ético em cima disso, que é quem vai determinar isso e como. Porque a informação é livre. Sim. E é muito difícil você codificar, não seria censurar, mas você controlá-la. Né, controlá-la, exceto nos países totalitários. Não é nem subjetivo, ultrapassa, né? Ultrapassa, exceto nos países totalitários onde não pode. Sim, aí não pode, acabou. Acabou, não tem, é zero. Né? Ponto. Ou só fica no controle do Estado. Existem aqueles que são os transhumanistas, né? Os transhumanistas, o que eles acreditam? Antes, né, dos transhumanistas, existem aqueles que acreditam que a inteligência artificial ela vai transcender um homem. Que vai haver um momento onde a inteligência artificial ela vai ultrapassar a própria inteligência humana e irá dominá-lo. Existe esse grupo. Mas por outro lado, se você pensar, também li a respeito que essa é uma vertente, mas ela vai precisar do homem para ela ser alimentada. Vamos chegar aí. Sim. Né? E existe uma outra vertente que eu acredito que seja mais coerente, que diz que é aquela que a inteligência artificial ela faz uma complementariedade ao homem. Sim. Ela auxilia, ela serve como um recurso. E é interessante, né, quando você coloca isso, é um fator primordial que é a inteligência artificial, já diz, né? Ela usa de artifício para existir, ela não tem a capacidade de autocrítica. Ela não tem a capacidade da razão própria, de se autoanalisar. O ser humano, ele tem autocrítica. Quando uma pessoa, por exemplo, procura um psicólogo, é porque ela tem uma autocrítica sobre a sua conduta, sobre a sua vida. Ela se angustia diante de um fato. O que é angustiar-se diante de um fato? É partir da premissa que eu tenho afetos e sentimentos e que diante daquilo que me estimula, desse estímulo externo, eu reativo questões inconscientes, pessoais, familiares, e aquilo pode me deprimir, me angustiar, né? E ter diversos desdobramentos. Isso me faz questionar, né, o seguinte, pegando a inteligência artificial, a atuação dela, e pegando a saúde mental, eu acredito que ela nunca vai superar o homem. Por exemplo, o trabalho que você tem, a análise que você faz, a conversa com o paciente. A saúde mental, por exemplo, não é um questionário, você marca X e as respostas estão ali. Não, depende de N motivos. A hora que você está conversando com a pessoa, você sentir, o corpo fala, você sentiu o modo dela, você sentiu o olhar, um aperto de mão. Uma inteligência artificial, eu não acredito que vai chegar a ter esse grau de percepção. Sim, eu também acredito, no meu entendimento, né? Isso o futuro e a história vai dizer, né? Sim, quem sabe sim. daqui um tempo, quando as pessoas assistirem esse podcast... Nossa, eles não sabiam nada. Não sabiam nada, né? Pode ser que nós estejamos errados daqui a algum tempo, mas partindo daquilo que a gente conhece hoje, pode mensurar alguma coisa do futuro, eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Porque o ser humano, ele é dotado de algo que é a linguagem. E a linguagem, ela tem um fator muito interessante que é o improviso. Nós estamos falando aqui, por exemplo, numa conversa. Sim. Você vai me estimulando com as suas perguntas. Tá. E eu vou buscando recursos daquilo que eu aprendi, vou aqui respondendo. E a partir dessa relação até dialética, né, nós vamos construindo um novo pensamento. E aí o público que está nos ouvindo vai fazer juízo de valor sobre isso. Né? E essa troca, ela é espontânea. Então o ser humano, ele conta com o fator imprevisibilidade. Né? O que na inteligência artificial hoje, pelo menos, é quase que nulo, né? Porque ela
tem a intenção de prever. Ela tem resposta, sim. Porque a partir do momento que ela trabalha... Veja uma Alexa. Né? A partir do momento que ela tem dados, e dados matemáticos, 1 mais 1 é 2. Não Sim. tem outra alternativa. Né? E ela faz cálculos a partir de dados e de informações que foram fornecidas a ela, né? E forma uma resposta e te dá. E depois as pessoas podem checar se isso está correto ou não. Mas só que quem alimentou essas informações? A pesquisa para formar, isso é epistemologia. Em filosofia se chama epistemologia, né? Que é criar ciência. Então vamos lá, se eu tenho um aplicativo que pode ajudar muito, por exemplo, em exame oncológico de inteligência artificial na prevenção de câncer de mama, com questão de risco, de avaliação, de prevenção, ótimo. Isso aí vai trazer um imenso resultado, Um benefício. um benefício para a sociedade. Perfeito. Isso implica até na longevidade. Eu acho que uma das grandes conquistas da humanidade nos últimos tempos foi prever a longevidade com qualidade de vida, porque hoje tem tratamentos, né? Antes não tinha. Tem as descobertas e o tratamento, né? E o tratamento. Exatamente. Agora, criar, né, fazer ciência, melhor dizendo, fazer ciência que parte de fazer pesquisa, é o ser humano quem faz. Ele propõe aquilo que é uma informação. E quando ele fornece essa informação e coloca na rede, a inteligência artificial vai buscar. E ela vai buscar essa e outras informações, né? E a grande, vamos assim dizer, né, acho que a grande sacada, né, não sei se eu posso colocar dessa maneira, mas o que foi se aprimorando nos últimos 50, 60 anos, que já existia, mas o nome inteligência artificial ficou mais popular na última década, vamos assim dizer, foi na questão principalmente na produção escrita. Então as pessoas vão lá, o Google já fazia isso de uma maneira, né? Só que daí foi se adaptando no sentido de dar algo mais completo para aquilo que as pessoas buscam. O Google ficou muito aquém depois que a gente trabalha nesses aplicativos, nessas plataformas. Sim. Com inteligência artificial. A rapidez é impressionante. E principalmente, e tem outro fator também, né? Não somente na formação de palavras, de textos e de dar informações para as pessoas, mas também, por exemplo, na edição de imagens. E tem um fator muito interessante, né? Porque nós vivemos em uma época onde a imagem ela tem um valor primordial para as pessoas. E através deste recurso, dessa ferramenta, ela consegue editar a sua própria imagem. Agora a questão é, será que essa imagem idealizada corresponde com a imagem real? E é muito interessante porque Freud tratou isso. Do eu ideal e do ideal de eu. Aquilo que a pessoa almeja e hoje ela consegue da maneira virtual idealizar e colocar para as pessoas do que aquilo de fato que ela é. Ela se projeta do jeito que ela quer. Exato. Eu quero ser assim. Isso. E é real isso, a gente não sabe. Pois é. Agora aí a gente pode pensar, né, de uma maneira muito assim distante ainda, aonde entra a questão do sofrimento em relação à estética vendida hoje, até de uma maneira mercantilizada, do que é um ideal de corpo, de imagem e de pessoa, e o sofrimento para tentar alcançar esse ideal. E aí a gente entra na saúde mental. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, aí atinge principalmente uma classe jovem, né? Os adolescentes, 13, 14... Vamos falar um pouco sobre isso? Claro. Queria saber a sua experiência nisso. Olha, eu não atendo jovens, mas eu atendo pais que são pais de jovens. Sim. Né? E os pais trazem muito essa demanda, né, dos filhos, não somente cada vez mais com acesso à informação, ok, isso é uma demanda que já está há um tempo aí, né? Mas a questão da imagem ela é primordial, né? Principalmente questão a estética. Aceitação. Também. Não obstante, hoje nós observamos um número, eu diria até que salta aos olhos, por exemplo, de academias. Né? Óbvio que tem uma questão com a qualidade de vida e ninguém está tergiversando com essa questão, mas o que tanto essas pessoas buscam?
né? Até onde é qualidade? Só qualidade de vida? Não. Será? Não. É. Né? Se fosse só qualidade de vida, você não ia ter tantos exercícios para definir isso, aquilo, isso. Não, essa definição que você quer de músculo e tudo mais. A qualidade de vida é você se exercitar. Isso. Uma caminhada, os exercícios que sejam um pouco de musculação. Mas existe isso que você fala, dessa busca pela academia, eu acho que vai além. E aí nós teríamos que pensar em termos de razoabilidade, né? Os extremos, os excessos sempre foram um problema, né? Ninguém está dizendo para alguém ser mórbido e negligenciar completamente a qualidade de vida, né? Porque isso pode trazer implicações graves para a saúde do sujeito, mas também, né, aquelas pessoas que elas vivem em uma redoma onde elas ficam buscando um ideal imaginário para atender uma estética, e aí uma discussão muito longa. Tem um teórico na psicanálise, Jacques Lacan, que ele vai falar do grande outro. O grande outro, basicamente, ele é formado pelos discursos que nós recebemos ao longo da vida de uma maneira geral, da sociedade, da escola, dos pais, de amigos, das propagandas, da mídia, do liberalismo geral. E do capitalismo, que tem uma função financeira, né? E precisa ganhar. Então, se você vai para a academia, você tem que fazer uso de determinados tipos de roupa, porque as pessoas que vivem nesse ambiente são amigas porque se identificam por uma determinada marca. Mas não só isso, elas também consomem determinado produto que pode ajudar no emagrecimento. E também frequentam determinado tipo de nutricionista e médico, enfim. Então você vai criando... Você tem um universo, uma amplitude incrível. Você cria uma cadeia de consumo, né? E aí eu acho que cabe uma reflexão. Aí sim é o que o sujeito detém. A autocrítica, né? Por quê? Para quê? E para quem? Se você vive tudo bem com isso, ok, ótimo, toca o barco, né? Mas vamos pensar um pouco, para quê? Mas as pessoas se fazem essa pergunta? Muito difícil, até porque custa caro. Fazer terapia custa caro. Então é melhor ficar quieto, né? Por que eu quero? Deixa pra lá, vai, eu quero. Não, é muito mais fácil trocar ideia numa mesa de bar e do outro dia tá tudo certo. Adorei. Mas, e às vezes eu falo, olha, tem pessoas que... E tem algumas pessoas que passam pela experiência da terapia e dizem, não, isso aqui não é pra mim. E eu não critico. Né? Porque eu acredito que a terapia, ela tem que haver renúncia. E tem que haver aceitação. E você tem que abrir mão de muita coisa, né? Interior, né? Porque conceitos seus. Pelo menos em psicanálise, tá? Na psicologia existe uma vertente de terapias que se propõem a ouvir o sofrimento. Terapia é ouvir o sofrimento daquele que nos procura, daquele que bate na nossa porta. E como eu trabalho com a psicanálise, nós partimos da primeira premissa: há um inconsciente. Freud diz: o nosso eu não é senhor na própria casa. Nessa casa, o eu não manda nada. Quem manda? As demandas inconscientes. Que lá não se fala demanda, se fala desejo. E o sintoma que permite com que esse sujeito sofra ele vela, esconde algo da própria verdade desse sujeito, da qual ele não tem condições de lidar. Por algum motivo que nós não sabemos. E podemos ir descobrindo e entendendo. Agora, quando essa pessoa... E tem um fator interessante que eu vou dizer, né? Que hoje as pessoas, né, até com uma alternativa à terapia, procuram soluções na inteligência artificial. Elas perguntam, né, ao ChatGPT, enfim... Isso, o GPT ficou famoso. Muito famoso, existem outros, né, mas... O que Freud diria, ou o que um psicólogo diria, e vão se orientando por ali. E ela vai responder. E ela vai responder, né? Mas só que ela vai fazer aquele movimento híbrido. Sim. Que é uma mescla de informações. Né? Eu já andei dando uma olhada, né? O que diz? E de fato, para quem pesquisa em livro, faz um estudo muito sério, é uma informação muito rasa, às vezes deturpada e às vezes errada. Esse seria um desafio? Sim, sem dúvida. Você fazer que a gente falou das coisas boas e agora um grande desafio, né? Porque não deixa de ser uma ameaça também, né?
Sim. A informação errada. Sim. Nós não podemos esquecer que nós temos uma tradição, né, sobre a questão do tempo. Né? O ser humano cada vez mais ele quer ganhar tempo. Tanto o tempo de vida quanto o tempo no dia para fazer todas as suas coisas. E a inteligência, a IA, ela vem diante dessa possibilidade de otimizar o tempo. Então, por exemplo, o que eu gastaria um determinado tempo da minha vida para escrever um artigo, pegar 4, 5 livros, abri-los, debruçar, ler, refletir, não somente isso, chamar um colega, um par dentro da minha profissão e trocar uma ideia com ele para entender o que ele pensa sobre isso, fazer uma construção, escrever, apagar, fazer todo esse trabalho, leva tempo. E eu não tenho tempo às vezes. Né? Porque eu tenho que fazer pós-graduação, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, tenho que fazer uma porrada de coisas porque a sociedade diz que tempo é dinheiro, né? E eu preciso fazer tudo isso. Então, e a IA vem atender essa demanda. Então ela, nesse aspecto, ela tem uma face tentadora. Né? Poderíamos dizer que ela é quase uma maçã ali no jardim de delícias, no jardim do Éden, lhe convidando a todo momento, não faça, eu faço para você. Sim. Tá aqui, tá pronto. Isso. E a velocidade, como a gente falou, é incrível. Agora, a questão que eu vejo como um dos grandes desafios, a questão da confiabilidade. A pessoa vai, pede as informações, fala até que ponto. Por exemplo, você ouve uma gravação querendo prejudicar alguém, imitando a voz de alguém. É real aquilo? É a mesma coisa do eu que você cria. A hora que você vê um eu numa foto, numa internet, seja lá o que for, a pessoa é aquela. Você não sabe. A hora que você conversa por qualquer aplicativo, você está falando com a pessoa, ela está dizendo exatamente, se mostrando quem ela é. Sim. Agora, a mesma coisa da inteligência artificial, porque ela é alimentada pelo homem. Sim. Até que ponto, a hora que você vai ler, aquilo é real mesmo. Você não pode incorrer em muitos erros. Sim. Isso eu acho que é um fator preocupante. Ainda vai um tempo, né? Mas nós temos que entender que o ser humano, ele é dinâmico. Ao longo da história, se nós formos olhar, quando eu digo a história, é a longo prazo. As revoluções que foram passando, a última, né, ou a penúltima, a terceira revolução industrial, por exemplo. Sim. Levou um tempo para que o ser humano estabelecesse mecanismos que regulassem, né, ou que ponderassem a relação de trabalho, de consumo, de preço. Olha por que nós passamos. Sim, Quebra de bolsa de valor, troca de moeda, leis trabalhistas. Passou quase um século, mas se estabeleceu. Por quê? Era uma demanda nova da qual a sociedade não estava preparada. Aí quando a revolução chegou industrial, né, que as pessoas foram saindo do campo e entrando para um outro tipo de trabalho, que era a linha de produção, isso causou um grande espanto. E agora nós estamos em outro momento. E vivendo um outro momento assim. Isso, que agora nós estamos entrando num ambiente virtual, da nuvem. Eu digo para você, Ângela, está na nuvem. Cadê a nuvem? Cadê? Não estou enxergando. É verdade. Agora nós temos que torcer para que ela não se torne uma tempestade. Para que a nuvem não suma. Então nós estamos, né? Já vou caminhar aqui para encerrar na minha reflexão, mas eu acredito que há um desafio. Ainda vai levar um tempo, mas eu acredito que há uma saída. Eu entendo que a inteligência artificial ela pode trazer inúmeros benefícios, como já tem trazido para a vida cotidiana, principalmente naquilo que se refere à qualidade de vida. A qualidade de vida, sim. Isso. Eu acho que a saúde é mais beneficiada com isso, não é? E a educação também. A educação? A educação também. Você acha que mesmo nas escolas, a questão da escolaridade? Eu acho que também, que na verdade a saúde ela já criou mecanismos muito mais, vamos assim dizer, mecanismos que consiga trabalhar. A educação me parece que está um pouco aquém ainda, mas já vem trabalhando muito, já tem dispositivos muito interessantes na área da educação e pessoas trabalhando em cima disso, né? Então pode ser usado de uma maneira muito benéfica. Eu acredito que com muito diálogo, com muita reflexão, com isso que nós estamos fazendo aqui, é um momento de ir aparando as arestas até chegar a uma medida que
fica uma contribuição para a sociedade. Sim. Lá no futuro a gente acho que não vai estar aqui para ver, né? Eu quero estar, os que vão assistir o podcast, nossa, quanta coisa mudou de quando Será eles que existirá podcast ainda? Será que vai? Eu acho que não, acho que vai ser tudo telepático. Porque um tempo atrás nós iríamos ouvir na TV, depois no rádio, depois na imprensa escrita. Não, e hoje você vê, por exemplo, que nem aqui no Jornal da Manhã e tantos outros que tem aqui na Jovem Pan. Você assiste, você ouve, você assiste, você faz tudo ao mesmo tempo. E eu ouço quantas vezes quiser de novo. Exatamente, vou lá, vejo. É incrível. Vamos ver como será daqui a uns anos. Eu não falei pra você que passava rapidinho? Muito rápido. Meu Deus do céu, incrível. E que bom, que assunto gostoso. Obrigado, viu, Ângela? Foi um imenso prazer poder vir aqui conversar com você sobre esse tema, viu? Fiquei muito feliz mesmo de receber você e falar sobre esse tema. E é sempre esclarecedor, né? Perdoe as minhas limitações em algumas reflexões de alguma área que talvez eu não tenha tanta propriedade, mas eu espero ter contribuído. Mas com certeza, não tenho a menor dúvida. E aí o Mamures agradece você também pela sua participação, bem como, e eu não canso de agradecer Kiko Palhato, Vinícius, toda a equipe aqui da Rádio da Jovem Pan, por ceder este espaço para o movimento de mulheres negras de Sorocaba, porque o nosso objetivo é esse, é divulgar, é informar, é trazer uma informação gostosa, é falar sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. E aí fica o convite. Vai lá, vai no nosso YouTube, assiste, manda mensagem, sugere temas, que nós estamos abertos para isso. Essa é a nossa intenção. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Leva para o Rotary, leva para todo mundo, divulga nosso podcast Mamures em Preto e Branco. E para você, nosso muito obrigado por mais este momento que estamos juntos. Um beijo, um abraço, até a próxima semana com um novo episódio.